Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja aceito assim. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos nessa quarta-feira da 27ª semana do tempo comum, e a palavra hoje nos põe diante do coração de Deus, que nos pede um coração parecido com o dele. A primeira leitura que nós ouvimos, tirado do livro do profeta Jonas, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Vemos aqui um profeta irritado, porque Nínive foi poupada. Já o Evangelho, tirado de Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4, põe nos nossos lábios a oração de Jesus, o Pai Nosso. Entre a queixa de Jonas e o Abá, Pai de Jesus, passa uma ponte. Deus é Pai misericordioso, e quem o chama de Pai é chamado a agir como filho, com confiança, perdão e partilha. No livro de Jonas, o capítulo começa com a raiva do profeta. Ele conhecia a revelação de Êxodo 34, capítulo 6, que diz que Deus é misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade. Mas ele não queria que esse nome se manifestasse sobre os seus inimigos. Sai da cidade, ergue uma cabana, e o Senhor faz brotar uma eira, uma planta que lhe dá sombra. No dia seguinte, um verme a fere, e um vento abrasador expõe Jonas. Deus então pergunta: tens razão para te irritar por causa desta planta? E amplia o horizonte. E eu não haveria de me compadecer de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda e tantos animais? E a narrativa termina em aberto. Deus espera que Jonas e cada um de nós deixemos a lógica do eu tenho razão e abracemos a lógica do Pai, que prefere salvar
a destruir. A ameaça profética é sempre condicional. Se há conversão, há caminho novo. O nome de Deus é santificado quando sua misericórdia aparece. Jonas queria proteger a sua própria reputação. Deus protege gente concreta. Já o Evangelho nos mostra que, vendo Jesus em oração, os discípulos pedem: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus começa com Pai, em aramaico, Abá, intimidade de filho, e entrega então 5 pedidos que moldam o coração à maneira do Pai. Santificado seja o teu nome. Não é só dizer santo, é permitir que a santidade de Deus transpareça na nossa conduta, sem ódio nem vingança, em direta correção ao espírito de Jonas. Vem o teu reino, que o senhorio do Pai desça às relações, às decisões e às ruas. Dá-nos o pão de cada dia, não apenas o pão material. Aponta também para o pão da palavra e antecipa para a igreja o pão eucarístico. Perdoa-nos, pois também perdoamos. Quem reza o Pai Nosso assina um compromisso. Passa a medir os outros com a régua que deseja receber. Não nos deixeis cair em tentação. Reconhecemos a nossa fragilidade e pedimos o amparo nas provações. A outra pérola de Lucas é que tudo é no plural. Pai, dá-nos, perdoa-nos. O Pai Nosso, ele nos arranca do individualismo. Não é meu Pai, é nosso Pai. Não é meu pão, é nosso. Vivemos tempos de polarização, tempos de cultura de cancelamento, sede de castigo imediato. Quantas vezes, como o profeta Jonas, nós desejamos fogo do céu sobre quem errou. Gostaríamos que Deus resolvesse pessoas e problemas com um estalo de dedos. Jesus, porém, nos catequiza com a própria oração. Santificar o nome é mostrar o Pai. Pedir o reino é preferir caminhos de reconciliação. Suplicar o pão é lembrar que ninguém se sustenta sozinho. Acolher o perdão é quebrar a corrente da ofensa. Pedir força na tentação é admitir limites sem desistir. Onde o Pai Nosso é encarnado, Nínive renasce. Famílias reatam, vizinhos cooperam, comunidades deixam de lado a disputa e colocam Jesus no meio. Acontece o espírito da unidade. A lógica do Pai vence a lógica da reputação. Agora eu fui lá, falei, não aconteceu de acordo com o que eu falei. A lógica do Pai vence a lógica da reputação. Na missa, a própria igreja nos educa. Depois de escutar a palavra, rezamos juntos o Pai Nosso antes de nos aproximarmos do altar. O pão de cada dia encontra o seu ápice no pão consagrado. O perdoa-nos nos prepara para a paz e para a comunhão. O livra-nos do mal se torna envio missionário. Se Jonas aprendeu sob a sombra da eira, nós aprendemos sobre a sombra forte da cruz. Do coração aberto de Cristo brota o perdão que nos torna povo novo. Hoje também, queridos irmãos,
Nós celebramos a memória de São João de Calábria, presbítero italiano, nascido no ano de 1873 em Verona, pobre, frágil de saúde. João experimentou desde cedo o cuidado do pai. Ordenado padre em 1901, foi pastor atento dos últimos. Em 1907, abriu a Casa dos Bons Meninos e, confiando radicalmente na providência, fundou os pobres servos e as pobres servas da divina providência. O lema que deixava a todos era simples e evangélico: sejam evangelhos vivos. Ele não fez como Jonas, não cruzou os braços esperando castigos sobre os de fora. Aproximou-se como irmão, partilhou o pão, acolheu os órfãos, curou feridas, ensinou o catecismo, perdoou. O Pai Nosso virou o programa da sua vida. Tratou Deus como Pai, viu os pobres como irmãos, confiou no pão de cada dia, ofereceu perdão concreto e atravessou provações agarrado à graça. Assim, a providência que pedimos na oração passou pelas suas mãos. Sua história é comentário vivo às leituras. Quando filhos confiam no Pai, a misericórdia ganha rosto e a cidade muda. E como podemos colocar em prática essa palavra hoje? Primeiro, escolha uma pessoa ou grupo que você se afastou e reze por essa pessoa, por esse grupo, durante um Pai Nosso inteiro. Se puder, se tiver abertura no seu coração, dê um passo de reconciliação. Segundo, separe um gesto de partilha do pão de cada dia, uma visita, um telefonema para alguém que você não fala há muito tempo, um prato de comida, uma oferta discreta, uma escuta. Terceiro, reze o Pai Nosso lentamente antes de você comungar, deixando cada pedido tocar uma situação real da sua casa. E último, em família ou no grupo, combine um momento breve o diário de oração, que seja 10 minutos, para que o cenáculo reapareça entre nós e Jesus possa estar no meio. Que a Eucaristia de hoje nos configure ao Filho. Ao receber o pão santo, peçamos um coração menos parecido com o de Jonas e mais semelhante ao de Jesus Cristo. Pai do céu, santifica o teu nome em nós. Faz o teu reino atravessar nossa comunidade. Dá-nos o pão e a coragem de repartir. Cura a nossa memória com o perdão. Sustenta-nos nas tentações. São João de Calábria, que confiastes sem reservas na providência, interceda por nós, que nós também possamos ser evangelhos vivos, filhos que refletem o Pai, irmãos que reconhecem uns aos outros. Nós percebemos muito, alguns irmãozinhos na confissão, chegam para nós e conversam, não estou apresentando o pecado de ninguém, estou falando de forma geral, e falam: padre, eu tenho dificuldade em ajudar alguém na rua, porque às vezes me parece que aquela pessoa está enganando, que aquela pessoa não está precisando, aquela pessoa vai gastar com bebida, vai gastar com droga. O que eu faço? Eu sempre digo isso: ajuda. Você não está ali para julgar, você está ali para ajudar. Se você pode ajudar, então ajude.
Mas e se ela usar para tal coisa, tal? O pecado passa a ser dela, não seu. Você fez a sua parte. Agora, se ela está enganando, o pecado passa a ser dela. Porque está pedindo por uma coisa que não está precisando. Está enganando os outros. Preferível nós ajudarmos com o coração livre de que nós estamos fazendo a nossa parte, do que ficarmos com o coração pesado. E se realmente aquela pessoa está precisando? E se realmente aquela pessoa está necessitando, eu julguei e deixei de ajudar? Então, na dúvida, meu irmão, minha irmã, se não vai te fazer falta, ajuda aquele que precisa, sem pensar no que ele vai fazer com aquilo que você está ajudando. Entrega nas mãos de Deus o seu gesto que você está fazendo, que Deus também vai fazer por você e por todos aqueles que precisam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.